uma palavra importante que você falou é relacionar. A gente tá na era do relacionamento. Então, é muito mais você ser assertivo em se relacionar melhor, vender melhor, do que dar tiro de canhão e tentar vender pra todo mundo. Então, é muito mais fácil você vender melhor, vai ser menos trabalhoso e você vai acabar convertendo mais. Mas a métrica que tu precisa olhar não é se o lead tá caro, é o custo de aquisição daquele cliente ali. Poxa, será que você não topa pagar R$100 num lead pra te dar um retorno de 1.000, 2.000, às vezes até mais? Cara, é muito mais fácil você converter aqui, dentro de casa, do que depender de canal de mídia. E é muito isso que o empreendedor precisa, a fonte da verdade para entender da onde que vem os leads dele, quantos que vem, se são bons, se são ruins, o que tá vendendo, qual é o canal que tá vendendo melhor, que precisa ser melhorado. Quando você vai para uma solução, você acaba ficando decepcionado porque você achou que poderia ir além. Só que tem como você usar várias ferramentas para solucionar isso, só que você precisa de várias integrações, você vai precisar de um time tech bom para conseguir integrar tudo de forma assertiva, e é difícil fazer isso. É empreendedor e não utiliza um CRM, primeiro ponto, já tá errado. Sejam muito bem-vindos ao Via Contactos Podcast, lugar onde nós falamos de gestão empresarial, empreendedorismo e tudo aquilo que o empreendedor brasileiro precisa saber. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, não deixe de se inscrever aqui, já curte desde já aqui este episódio que está sensacional. E hoje meu convidado é o Carlos da RevOps. E não sou eu a melhor pessoa para falar sobre a RevOps. Carlos, desde já, muito obrigado por ter aceitado o convite, de vir aqui partilhar todo o teu conhecimento. Pouco que eu conheci contigo, a gente se conhece há pouco tempo, mas já percebi logo de cara ali que, tu tinha que vir aqui para contar e falar um pouco da RevOps e tudo que vocês estão fazendo no mercado. Seja muito bem-vindo e muito obrigado, e quero que tu se apresente e fale aí sobre a RevOps. Opa, tudo bem? Eu que agradeço pelo convite, muito feliz em participar. E sou fundador da RevOps, hoje atuo como CTO, então fico à frente de produtos lá na RevOps, então toda a parte de desenvolvimento de novas funcionalidades, melhorias, é eu que fico à frente disso. E, cara, sou extremamente apaixonado por tecnologia, então é um assunto que eu gosto de falar muito. Apaixonado por vendas também. E sempre trabalhei com tecnologia, comecei muito cedo, comecei a vender no site com 12 anos. E daí pra frente fui aumentando o nível aí e cada vez programando mais. Fundei a SparkChat em 2020, que é uma solução de WhatsApp dentro do próprio HubSpot. Então a gente fez uma solução exclusiva, desde a época que não tinha WhatsApp lá dentro, as automações. E a gente foi o maior conector de WhatsApp dentro do HubSpot por muito tempo, por muitos anos ali. E aí que veio a ideia da RevOps. Então a gente meio que uniu o útil ao agradável, a gente já tinha um conversacional muito robusto. E aí a gente juntou a parte de vendas e de marketing e fez esse ecossistema. Legal. E vendas e marketing, que talvez é uma das maiores dores do empreendedor brasileiro. A gente, lá na Via Contactos, a gente atende muitos empreendedores, a gente fala muito sobre a parte tributária, a parte fiscal, como que ele consegue melhorar esses requisitos, mas a gente sempre cai também no assunto de marketing, vendas, de como que tratar ali aqueles leads, de como tratar, se relacionar com a tua base de clientes, com aqueles que ainda não são clientes também. E aí eu percebo que sempre tem bastante dúvidas, bastante, poxa, como que eu posso fazer melhor isso, como eu posso fazer aquilo. Como que tu vê isso hoje no Brasil, o empreendedorismo no Brasil no geral, e principalmente mais focado nessa parte de marketing e vendas, principalmente focado ali no pequeno negócio, como que você e a RevOps, de fato, enxergam o empreendedorismo no Brasil nessa ótica? Boa. Você falou de vendas e marketing, e, cara, é um assunto que não dá para falar de forma separada. Tem que ser junto, e hoje no Brasil no mundo, né, ainda tem pouco alinhamento entre marketing e vendas. Se pegar no contexto geral, né? E uma palavra importante que você falou é relacionar. A gente tá na era do relacionamento. Então, é muito mais você ser assertivo em se relacionar melhor, vender melhor, do que dar tiro de canhão e tentar vender para todo mundo. Então, é muito mais fácil você vender melhor, vai ser menos trabalhoso e você vai acabar convertendo mais. E por isso que é tão importante você unir isso e ter visibilidade do que está funcionando no seu marketing, refletindo em vendas. Porque você pega muitas empresas hoje e olha isoladamente para marketing, vê quanto que eu estou gastando na Meta, no Google, qual que é o meu CPM, quanto que eu estou gastando em cada campanha ali, de forma unitária. E vendas, olha quantos leads entram no funil e vê quanto que converte, qual que é a taxa de conversão ali, conversão em cada etapa. Só que quando você une essas duas informações
traz métricas que são conjuntas, você tem um poder de alavancagem muito maior, né? Porque você sabe o que realmente funciona, sabe onde realmente, se você investir, vai ter um retorno. Porque muitas vezes você pegar por exemplo, uma campanha, você vai achar que ela é o que dá mais resultado porque traz mais lead. Mas não necessariamente esse lead é o cara que vai trazer mais LTV. É um tema muito importante e bacana de se falar, porque o empreendedor, muitos deles costumam olhar muito pro custo do lead. Poxa, meu lead tá caro, mas a métrica que tu precisa olhar não é se o lead tá caro, é o custo de aquisição daquele cliente ali. Poxa, será que você não topa pagar R$ 100 num lead para te dar um retorno de 1.000, 2.000, às vezes até mais? Então, acho que essa ótica é vista de uma maneira equivocada, quando tu olha pro custo do lead e não olha pro custo de aquisição do teu cliente ali, né? E um ponto que mudou bastante, eu quando comecei a me interessar por CRMs, né, de vendas, de marketing, eu sempre olhava muito para a parte comercial. Poxa, eu preciso, quando o lead chegar aqui da campanha que eu fiz no Google Ads, eu preciso ir passando de etapa ali até esse cara me virar cliente. E eu percebia que virava um balde furado, às vezes, porque, poxa, eu tô pagando ali aquele lead chegava ali, e o cara que eu não vendi, que é a maioria, não se iludam, pessoas. Vocês vão. A maior parte dos leads que vão chegar ali, tu não vai vender para eles. Comercial acaba sendo muito assim. Por isso que é importante isso que o Carlos falou do relacionamento. E aí eu entendi o CRM depois como uma plataforma não de acompanhamento de vendas, mas de relacionamento com o teu cliente, com o que comprou e com o que não comprou. Tu tem essa mesma ótica também? O CRM, o CRM, de fato, tu olha para ele dessa maneira? Sim, muito. Eu falo pro pessoal que ele tem que usar o CRM como CRM. Então, é gestão de relacionamento com o cliente. E É a tradução literal, né, do empresas CRM. usam isso. Exato, é a tradução literal. E muitas empresas estão mais focadas em trazer ele de novo, o cara mais frio, do que realmente pegar toda aquela base que ele já tem, seja de cliente para tentar fazer um upsell, um cross-sell, tanto os que não fecharam. Pô, você tem uma base ali que já demonstrou um certo interesse. Cara, é muito mais fácil você converter aqui dentro de casa do que depender de canal de mídia, que só vai aumentando cada vez mais o preço, né? Então é como você pescar no mar aberto aqui e você ter o seu próprio rio ali que você vai cuidando, vai nutrindo, você vai pescar de forma muito mais fácil ali seus clientes. Me fala um pouco mais sobre... Tu falou que a ReVops nasceu dentro da HubSpot, né? De uma solução que vocês tinham ali dentro, que conectava ali de uma maneira mais fácil. E aí eu vou te falar até já o meu histórico de usabilidade, de usuário de CRMs, né? A gente lá atrás usava um dos mais famosos do Brasil, RD Station, e aí eu senti uma dificuldade, né? Falava assim, poxa, o RD é bom no marketing, só que eu tenho algumas questões aqui do comercial que é importante. E aí eu mudei para o Pipedrive, por exemplo, que é um outro grande, muito conhecido também no mercado. E aí foi ao contrário. Ele tinha muitas funcionalidades comerciais que, poxa, me atendiam, só que eu comecei a sentir falta do marketing. E aí eu falei, cara, eu preciso de um equilíbrio entre isso e que, de fato, essas informações se conectam dessa maneira. E a HubSpot, cara, não sei se tem algum maior ou melhor do que a HubSpot no mercado hoje, em relação a CRM. Como que nasceu e se é comum essa troca de CRMs, assim, isso que eu acabei de falar da minha trajetória enquanto usuário de CRM? Cara, é muito comum. É muito mais comum do que você imagina. Por quê? A pessoa, quando tá procurando um CRM, tá buscando um milagre. Ela quer resolver tudo em um único lugar. Aí normalmente a pessoa vai pegar um CRM, sei lá, um Pipedrive, vai usar alguma ferramenta de marketing para fazer e-mail marketing, fazer as campanhas ali, fazer toda a gestão de tráfego, vai usar alguma ferramenta de BI para conectar as pontas ali, fazer a parte de rastreabilidade, vai usar uma outra para conversacional. E é difícil você achar soluções que realmente conseguiram dosar isso muito bem, de forma que as informações se conectem e a gente use uma única fonte de dados, que é a fonte da verdade. Então, você vai ter a única entidade, o único objeto pessoa, que tudo que está atrelado àquela pessoa, desde quando ele era um lead, quando ele passou no funil de vendas, quando virou um cliente, você vai ter toda a jornada dele em um lugar só. Poucas ferramentas conseguem fazer isso de forma assertiva. E é realmente isso que você falou. Quando você vai para uma solução, você acaba ficando decepcionado porque você achou que poderia ir além. Só que tem como você usar várias ferramentas para solucionar isso, só que você vai precisar de várias integrações, você vai precisar de um time tech bom para conseguir integrar tudo de forma assertiva. E é difícil fazer isso.
você conseguir conectar tudo usando ferramentas separadas. E eu acredito que o CRM, tem que ser a fonte da verdade. Então, ele tem que te trazer previsibilidade, o dado que está ali, você tem que acreditar nele. Por isso que é tão importante você realmente conectar todas as pontas. Então, você tem que fazer a leitura de campanhas ali, você tem que fazer a leitura do que converte, por exemplo, em eventos, em mídia offline ali, que é um pouco mais complicado quando eu falo de mídia offline. Conectar o seu time de vendas tem que estar muito bem integrado ali também, usando tudo que a ferramenta pode proporcionar. O seu time de CS também pode gerar muito insight sobre os clientes que fecharam. E aí você pode até fazer um cross, né? Você pode pegar seus melhores clientes e cruzar com a linha de marketing lá na frente. Então, essa ida e volta de informação é extremamente importante. E foi o propósito da RevOps. Trazer isso de forma bem dosada, de forma simples de usar e que já é integrada. Então, o cara não precisa se preocupar em conectar tudo ali. Porque, normalmente, o empreendedor que está começando, o cara vai ser bom no core dele, bom no negócio dele. Ele não vai ter tanta propriedade para entender essas questões de tecnologia. Pô, pode conectar um time e tal, só que se ele tem algo que já traz isso de forma mais mastigada, fica muito mais fácil, né? Cara, tu usou um termo aí que eu já peguei aqui pra mim, tivesse um caderninho que já tinha anotado, que é a fonte da verdade. Fonte da verdade. E é muito isso que o empreendedor precisa, a fonte da verdade para entender da onde que vem os leads dele, quantos que vêm, se são bons, se são ruins, o que tá vendendo, qual é o canal que tá vendendo melhor, que precisa ser melhorado. Então, usar um CRM como fonte da verdade, poxa, isso daí já. Esse termo aí, fonte da verdade, eu vou colocar lá na minha mesa lá assim. Falei assim, cara, é uma informação que eu vou levar pro meu time já. Falei assim, cara, o CRM tem que ser a fonte da verdade aqui na nossa empresa. E tu falou um outro ponto também, e eu acredito muito. Lá no escritório eu uso muito o termo geração de receita, nosso time de geração de receita. Então, esse time de geração de receita, e aí as empresas precisam olhar para isso, geração de receita, ele é composto basicamente ali por quatro equipes: marketing, vendas, CS e produto. Então, a gente costuma olhar isso, como a gente até começou a falar aqui no começo, não dá para olhar marketing e vendas de uma forma separada, a gente precisa olhar de uma forma em conjunta. E eu ainda acrescentaria ali CS, experiência do cliente, e produto, porque é uma retroalimentação de um sistema de geração de receita. Marketing, vendas, CS e produto. Como que o time de CS, por exemplo, conseguiria explorar uma ferramenta como a RevOps, por exemplo, olhando para a própria base de clientes? Falando no que a gente falou de relacionamento com o cliente, aí a principal peça do negócio ali é o cara de CS. E na RevOps, a gente leva isso muito a sério, essa parte de relacionamento com o cliente. Então, a gente tem funcionalidades que são específicas para isso. Então, tem as específicas e então as que são cross, né? Então, tem a caixa de entrada, que é multicanal, que vai servir tanto para o marketing, para vendas e para o cara de CS. Então, quando o CS vai atuar com algum cliente ou quando algum cliente atua com a empresa e o CS precisa falar com ele, vai usar a mesma caixa de entrada. Só que, como os dados já estão cruzados, ele consegue ver toda a jornada daquele cliente. Então, o CS consegue entender qual que é o perfil daquele cliente. A gente falou sobre se relacionar, só que para você relacionar, você precisa ouvir, precisa entender quem é o perfil do seu cliente. E quando a gente leva isso para a linha de geração de receita, quando você entende quem é o seu cliente, você consegue falar com ele de uma maneira mais assertiva, você traz ele para o seu lado, você consegue quebrar a objeção de forma mais fácil e também você consegue vender outros produtos para ele ou fazer um upsell no mesmo produto, vender coisas, aumentar o ticket dele dentro da empresa de forma mais simples. Porque você gera um relacionamento, ele vai confiar mais em você, você vai estar próximo dele e a base, né, cara? Porque quando você pega na linha que eu falei da jornada, a geração de receita interna por CS é muito mais barata do que lá na ponta. Com certeza. Muito mais barato. E a tendência é ficar mais caro, né? Porque anúncio online, a tendência cada vez mais é ficar mais caro. É um leilão, tem empresas maiores que colocam mais dinheiro do que você. Então, de fato, quando tu constrói isso de uma maneira, poxa, até... E aí o CRM ajuda nisso, né? Automatizada.
o seu custo de aquisição de cliente tende a diminuir. Carlos, cara, eu nem vou falar, se você aí que tá assistindo a gente é empreendedor e não utiliza um CRM, primeiro ponto, já tá errado. Eu já vou partir do pressuposto que todo mundo aqui já tenha um CRM. Se tu não tem, já aqui na descrição desse vídeo aqui já vai ter o link da ReVops para você conhecer, marcar uma conversa lá com a turma, um agendamento para tu conhecer a ferramenta, vai estar aqui na descrição desse vídeo. Mas se você já tem um CRM, como que eu sei, cara, se eu tô subutilizando o meu CRM, a ferramenta que eu tenho? Porque isso é uma dor que eu tenho também, porque, por exemplo, lá na contabilidade a gente tem um monte de ferramenta. Ferramenta de fazer contabilidade, fazer gestão financeira, automação de nota, auditoria fiscal, gestão de projetos. Cara, a gente usa bastante ferramenta. E eu sempre tenho esse sentimento que a gente subutiliza as ferramentas. Independente se é um CRM de vendas ou qualquer outra ferramenta, a ferramenta é igual o celular. Poxa, celular, a gente acha que a gente não usa, sei lá, 5% de tudo que tem aqui nesse aparelhozinho aqui. Como que eu consigo identificar se eu estou subutilizando? Se eu estou usando ali, por exemplo, só uma tarefa e como que eu posso explorar mais um CRM e não ficar ali só na superficialidade ali? Cara, eu acho que uma boa pergunta é, você tá conseguindo ter previsibilidade com o seu CRM? Se você olhar para sua pipeline hoje, você sabe quanto você vai vender esse mês? Você sabe qual que é a sua projeção ali? Ou melhor, você sabe comparar também o quanto você está vendendo nesse período comparado ao período anterior? Porque isso é muito importante. Não só na perspectiva de venda, mas na perspectiva de marketing, na perspectiva de CS. Então, métricas são importantes, métricas pontuais são importantes, só que métricas que são com contexto, que são comparando a períodos anteriores, é bem mais importante porque você consegue ver tendências ali e descobrir fatores que são internos ou externos, que você pode controlar ou não, que faz aumentar ou diminuir aquelas métricas. Então, para você conseguir traçar uma boa estratégia, você tem que ter visão. Histórico, né? Daquilo que tu Exato. construiu, né? Exato. E aí você vai conectar os pontos. Porque você pega estratégia, é uma conexão de pontos ali. É uma ação encadeada a outra que vai te levar ao ponto B. Entendeu? Do ponto A ao ponto B. E esses pontos você consegue definir de acordo ou com achismo, muita pessoa faz com achismo, só que é completamente errado. Só que quando você faz isso com métricas, com números, pô, você leva isso para outro nível. É extremamente mais assertivo. E até para o planejamento estratégico global da empresa ali, né? Porque quando tu olha a geração de receita que tu vai ter e tu consegue ter previsibilidade, poxa, eu vou vender esse mês, tá? Poxa, dado o meu histórico, aquilo que eu já fiz, dado aquilo que eu vou investir agora, olho para o meu time, olho para a minha situação, e eu consigo ter previsibilidade do que eu vou fazer esse mês, o que eu vou fazer até o final do ano, é legal. Às vezes tem muita gente que não entende, né? Algumas empresas que falam assim, ó, esse ano eu vou faturar tantos milhões, esse ano eu vou faturar... Pô, mas como que ele sabe que ele vai faturar tantos milhões? Como que ele sabe? Ele tá futurólogo? Ele tá prevendo o futuro? Cara, na verdade, ele não tá prevendo o futuro. Ele não acorda de manhã e olha pro céu assim e fala, cara, acho que eu vou vender isso. Não, ele tá olhando pro histórico, para aquilo que ele vai gerar de demanda, porque para tu gerar receita, tem que gerar demanda. Total. Baseado em tudo aquilo que o CRM te dá de informação, ele fala, cara, esse ano eu vou faturar tanto, previsibilidade. Eu acho que essa é uma das chaves aí para um bom planejamento estratégico, para dimensionamento de equipe, não só equipe relacionadas ali à geração de receita, mas equipe operacional também, né? Claro. Porque, pô, não adianta nada, você vende pra caramba e tu vai lá na operação e não entrega, o cliente entra numa porta e sai pela outra, Exato. entendeu? Mas tu acha, então, que a previsibilidade, acho que é a grande sacada de um bom... para não subutilizar um CRM? Sim, previsibilidade e métrica dos principais pontos, né? Também não adianta você ter um monte de métrica que não serve pra nada, né? Você tá no cockpit de um avião ali, cheia de número que... Cara, qual que realmente vai mudar o meu ponteiro? Vai fazer... É um número que faz diferença. Então, isso tem que ser muito bem... quando você vai colocar isso no CRM, tem que ser muito bem estruturado. Qual métrica realmente faz sentido para mim? E normalmente não são muitas, né? Não são muitas. Normalmente são poucas ali, né? Que aí é aquela coisa de
de métricas principais e secundárias, né? Poxa, às vezes se você mexe em uma métrica, naturalmente as outras já melhoram de forma automática ali, né? Sim, total. E você falou de um ponto aí sobre o balde furado, né? Que não adianta Poxa, você não tratar o cliente bem depois, porque, pô, aquele cara já levou seu dinheiro, cara. O cara já clicou lá no seu anúncio lá, tu já pagou pra ele, entendeu? E aí, se esse exato. cara não vendeu, pô, vou aceitar perder esse dinheiro. Não, esse cara já levou meu dinheiro, já clicou lá no meu anúncio, eu preciso me relacionar com esse cara. Isso. E eu preciso fazer ele indicar também. Sim. Então, se você mantém esse contato próximo com ele, você consegue também fazer no seu CRM um sistema, um ecossistema de indicação ali também. Que é muito mais barato, né? É muito mais Muito barato, mais. muito Não mais. tem nem- E às vezes esse cara tá num grupo de WhatsApp lá que tem uma galera lá. Um link que esse cara joga da tua empresa lá dentro lá e a galera assiste, cara. E qual o nível de consciência que esse cara que foi indicado vai chegar e o cara que veio do Instagram vai chegar do seu store? É o amigo dele que já tá Completamente diferente. recomendando, né? O amigo Exato. dele já tá recomendando. Cara, vai lá e fala lá com a Revops lá que eles vão resolver o teu problema. O tempo de venda vai ser menor, o CAC vai ser menor. E o pessoal confunde muito também esse negócio de CAC, né? Porque, por exemplo, nossa empresa, a gente vende a assinatura, Uhum. certo? Então, uma vez que ele entra, ele realmente vira um cliente porque ele vai pagar todo mês ali e tem uma recorrência, certo? Obviamente, se a gente entregar tudo bonitinho ali. Agora, quem faz vendas pontuais, seja de produto ou serviço, considera o cliente quando compra a primeira vez. Só que não é, né? Porque aí você não tá nem pegando o CAC, você tá pegando o seu custo de venda, se você vende uma vez só para aquele cara. E aí, o CAC, se calcular dessa forma, vai para altura. Quando você considera o cliente na segunda compra, é muito mais assertivo, porque você tá fidelizando aquele cliente. O cara que, pô, É recompra, né? pode ter um LTV ali com ele. Então, isso, cara, eu acho que conta demais, demais. Boa, boa. Cara, agora a gente vai mudar para um outro assunto que talvez é o assunto do momento, vamos dizer assim. Que todo mundo, não só na contabilidade, não só na área de SaaS ali, de CRMs, mas, cara, literalmente todo empreendedor digital tá mexendo com isso. Se não tá, também tá errado, que é inteligência artificial. Então, assim, a gente hoje já vê muitas plataformas de atendimento, de SDR ali, de qualificação. Cara, literalmente tem empresas que demitiram os SDRs ali humanos e colocaram ali só robôs ali e treinaram SDRs com inteligência artificial ali para atender esses clientes. Tem empresas que eu já vi que, inclusive, os vendedores, os closers, os fechadores, mudaram para inteligência artificial. Como que tu vê isso, a chegada da inteligência artificial, principalmente ali na área de vendas, e como que a Revops está se preparando para isso como que ela já contribui para isso também? Bom, eu acho que não é só um hype, com certeza veio para ficar, só que em alguns pontos ali ela tá sendo superestimada. Pô, Concordo. vários, né? Vários pontos, Sim. tanto em vendas, em qualquer outra área. Mas se você falou do SDR, pô, ele realmente consegue substituir o SDR? Em vários cenários, sim. Mas tem outros cenários que você pega vendas não tão transacionais, mais pontuais, cara, não tem como. Você tem que ter o relacionamento. Entende? Como que você vai colocar o seu cliente para falar com o IA? Vai ser uma conversa completamente fria. Não existe a conexão. E, obviamente, a conversão cai muito. Só que existe coisas pontuais, coisas transacionais que funcionam muito bem. Muitas vezes, pô, você quer comprar uma coisa, você não quer perder tempo, falar com não sei quem, não sei o quê. Eu quero só comprar. Aí é muito rápido. Pô, quero tirar dúvida. Cara, funciona muito bem. Você não acorda também com vontade de, pô, quero falar com a atendente da Vivo pra resolver minha internet. Se a IA Quero resolver... falar com o meu contador hoje, pô, é difícil. Então, é diferente, né? Se você chama no WhatsApp da Vivo, resolve por IA, cara, tá lindo, né? E quando a gente leva ainda mais pro cenário de vendas, a gente vê que potencializa demais o trabalho tanto do SDR, do vendedor, mas também do gestor. Porque imagina, o gestor, ele tem um papel ali de liderar, ver o que está performando mais, performando menos, entrar no detalhe de cada colaborador para ver como que ele está atuando. E aí você pega, o CRM está juntando todas as informações. Então, tem a transcrição da chamada, tem a própria chamada gravada, tem as conversas de WhatsApp, de Instagram, de Facebook, de site.
tem um consolidado de informações enormes ali. A análise desse dado sem uma IA, cara, é impossível. É impossível o gestor sentar ali e ver item por item. Agora, se ele tem uma IA que, primeiro, ele tem o contexto, a IA tem o contexto de como a empresa funciona, quais os processos definidos, como que o SDR tem que atuar, como que o closer tem que atuar, como que ele tem que falar, qual que é o tom, quais são as técnicas de vendas ali, e analisa todo esse montante de dados, cara, algo que desvie do padrão ali, você pode notificar o gestor. Ou ele pode fazer uma análise mais consolidada. Então, como que o time A está atuando? Quais são os tipos de melhoria que a gente pode fazer para pessoa A, B ou C? Eu tenho uma leitura, principalmente em relação à qualificação, quando esse lead chega, dependendo do segmento ali, cara, funciona super. É como tu falou, cara, vou colocar ali uma inteligência artificial treinada para conversar com essa pessoa, coletar algumas informações e direcionar para o closer, para o relacionamento, entendeu? Eu acho que vai muito de segmento, vai muito do negócio de fato ali, mas a gente não pode subestimar o entendimento de quem tá lá do outro lado. Então, poxa, dependendo do ticket que tu vai fazer uma venda, você acha que esse cara vai querer falar com uma... Porque ele percebe. Não é? Por mais treinada que a IA seja ali, cara, o cara percebe, o cara sabe com quem que ele tá lidando ali. Principalmente se o ticket, se for um serviço de valor agregado um pouco maior, um ticket maior, assim, o cara quer... Muitas vezes o cara quer olhar no olho ali, sentar numa mesa presencialmente ali pra fechar o negócio. Sim. Então, esse feeling, dado o que você vende, o que você não vende, é muito importante. Então, eu vendo confiança. Poxa, eu vendo contabilidade. Cara, o cara tem que confiar em mim. Então, poxa, será que se ele falar com uma IA, ele vai ou não vai confiar naquele... Poxa, eu vou ter acesso às informações financeiras da empresa dele, muitas vezes pessoais também, quando a gente fala de alguns serviços específicos. Então, esse feeling é bastante importante para a gente entender e não superestimar a inteligência artificial. Exato. Se nem na venda, nesse exemplo da contabilidade, se nem na venda você está falando com um cliente, imagina na percepção dele, você é atendido por IA o tempo todo. Até para vender não aparece ninguém aqui. E a RevOps, ela já tá olhando para isso também, sim, com algumas funcionalidades. Como que tá isso lá no serviço? Contratei a RevOps, poxa, o que tem lá de IA? A gente usa algumas IAs para gerar contexto, então, como eu falei, para análise desse montante de dados, mas também para essa parte de qualificação. Não necessariamente só a qualificação, tá? A gente usa a IA dentro do nosso chatbot, que já é completamente integrado ali no CRM, e você consegue usar tanto para a qualificação, para fazer FAQ, ou seja, como já está conectado no CRM, a gente já tem todo o contexto daquela pessoa. Então, a IA, quando recebe, o LLM, quando recebe a tarefa de processar aquela entrada do lead, ou do contato, ou do cliente, ele já vai ter o contexto dele, vai ter quem é essa pessoa, vai ter todas as informações do seu CRM, todo o histórico dele, o histórico de conversas, o histórico das chamadas. Então, não vai ser do zero, entende? Sim. Então, essa ida e volta da IA no chatbot já vai com muito mais contexto e quando fala de IA, contexto é rei, né? Porque a IA, cara, é extremamente assertiva quando você dá contexto muito bom. Só que quando você não dá um contexto tão bom, ela acaba se perdendo. Acho que por isso que é importante naquele quadrante que eu falei lá de geração de receita, marketing, vendas, CS e produto, eu acho que produto entra muito nessa questão do contexto. Porque tu tem que dar o contexto do produto que tu vende para IA dar uma resposta correta. Sim. Se tu não deixa muito bem claro ali pro contexto de uma IA, qual que é o produto que tu vende, qual que é a dor que ele resolve, o que que ele faz, o que que ele não faz, o que que ele pode, o que que ele não pode... tom de voz, primeira pessoa, terceira pessoa, cara, uma infinidade de coisas ali, e cara, e deixar muito bem treinado ali mesmo, num contexto de produto, eu acho que o contexto de produto é um dos principais para ela conseguir dar boas respostas, né? Sim, porque é um contexto mais fechado, né? Sim. Mas até com um contexto fechado, quando fala de produto, tem que tomar muito cuidado, muito. A gente teve um case recentemente, a gente fez um baita chatbot de IA para uma empresa financeira aqui de São Paulo. Então, ela dá opções ali para a pessoa do melhor investimento que ela pode fazer, certo? E entrou um lead que ele fez várias perguntas. Eu vi ontem eu estava no Fórum E-Commerce Brasil, e aí eu vi um chatbot que fazia isso, de indicações de investimentos, assim, acho que é mais ou menos a mesma coisa ali.
Eu olhei assim e falei assim, cara, isso pra dar merda é 1, 2. O chatbot, em determinado momento ali, ele simplesmente alucinou, inventou uma porcentagem que não existia. Cara, olha o risco disso. E aí, o que a gente fez? A gente fez a IA que vai fazer toda a checagem de contexto e vai dar o retorno, só que antes desse retorno, a gente colocou uma outra IA que processa mais rápido e faz um double check nesse contexto para ver se realmente está correto aquilo. Então, a gente meio que confronta a IA ali antes de mandar para o usuário final. Então, esse tipo de cuidado é muito, muito importante. Porque senão, cara, só vai ser um custo a mais da empresa, né? Se você realmente não tem desenhado qual que vai ser o fluxo conversacional daquela pessoa ali naquele projeto, cara, a chance de ficar em um loop eterno ali conversando com a IA é gigantesca. Você vai frustrar o cliente e vai aumentar seu custo absurdamente, porque não é barato você pagar uma LLM hoje. Mas olha só a dinâmica do negócio, né? Poxa, a gente tem a inteligência artificial que, super ajuda na produtividade, no dia a dia. Todo mundo tem que usar, mas quem tá por trás da inteligência artificial é a inteligência humana. Então você, profissionais humanos, tiveram que fazer várias coisas ali para que a IA ele dê mais produtividade e funcione da maneira correta. Então eu acho que aí tá a grande sacada de superestimar inteligência artificial. Poxa, ela te ajuda demais, cara. Já um monte de coisa que eu faço no escritório hoje, eu uso. Só que se eu não der o contexto, se eu não parametrizar, se eu não fizer as perguntas corretas, se eu não direcionar, ela vai me dar, igual aconteceu, dar um número maluco lá e aí o seu negócio acaba ficando em risco, né? Porque ela tá falando em nome da sua empresa, né? E aí isso é muito, muito, muito grave. Porque, cara, a Via Contact existe há 11 anos. Poxa, eu construí uma empresa em 11 anos. Por uma reputação ir embora, é rápido às vezes, né? Então, eu falo alguma coisa atravessada aqui, ou eu atendo um cliente de uma maneira errada lá, eu faço alguma coisa errada lá, meu negócio vai embora. Então, esse cuidado é muito, 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 muito importante. Mas, cara, a gente tá chegando ao final aqui do nosso episódio. Acho que, cara, foi riquíssimo, aprendemos bastante. Cara, então, queria te agradecer demais pela tua presença aqui. Eu costumo sempre dizer aqui que toda vez que eu recebo pessoas aqui, que eu quero que estejam aqui, é uma consultoria que eu recebo, então eu aprendo demais, é coisas que eu ouvi aqui de você e vou levar lá pro escritório amanhã para aplicar, então eu aprendo muito e muito obrigado por isso, por disponibilizar teu tempo, todo teu conhecimento para estar aqui. E na descrição desse vídeo aqui vai estar o link da Revoz para você conhecer a ferramenta, conhecer a turma. Eu tenho certeza que você vai gostar muito, mas eu queria que o Carlos deixasse aí as considerações finais sobre você que já utiliza o CRM, você que ainda não utiliza um CRM. E, cara, mais uma vez, muito obrigado. Eu queria que você deixasse as suas considerações finais do nosso episódio. Muito obrigado. Eu que agradeço, foi um prazer. E você que tem um CRM hoje e não tem visibilidade, não tem certeza da sua fonte de verdade, fala com a gente, vamos marcar uma demo, que com certeza acho que vai ser muito rico. E para você que esteve conosco aqui até agora, muito obrigado. Tem mais um monte de vídeo bacana aqui para tu ver no nosso canal. Se inscreva, curta esse vídeo, manda lá para aquele seu grupo de empresários que tá precisando de um CRM de vendas, que tá precisando de uma contabilidade, que tá precisando se aprofundar mais sobre gestão empresarial. Eu te vejo no próximo vídeo, um grande abraço e até lá!